Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Coraline é uma menina curiosa que vive junto com sua família em uma velha mansão. Curiosa, ela vive explorando os lugares escondidos da casa. Nessa busca, ela encontra quartos secretos e lugares que nunca foram vistos por ninguém. Mas algo muito curioso que ela encontra é uma passagem secreta, que está escondida atrás de um móvel. Ao abrir a pequena passagem, ela nota que existe algo mágico e sobrenatural naquele lugar. Parece um túnel que leva para algum lugar. Ela não resiste e entra no túnel e do outro lado, uma surpresa. Existe uma outra dimensão da sua própria realidade. Nessa realidade, ela, Coraline, é o centro de tudo. No início, ela acha o máximo. Tudo gira ao redor dela, pois agora ela está em um lugar onde todas as suas vontades são satisfeitas. Porém, com o passar do tempo, ela começa a notar coisas estranhas no comportamento das pessoas e dos seres que vivem nessa dimensão. Todos ao seu redor tentam, de uma forma ou de outra, fazê-la ficar no seu mundo. O que a princípio parecia ser algo muito legal, Coraline começa a notar que tudo parece fazer parte de uma grande armadilha. Agora, ela precisa conseguir escapar deste mundo maluco para poder voltar para sua realidade. Uma tarefa que não será nada fácil. Coraline é uma menina super curiosa, daquelas que não consegue ficar parada. Um dia, ela se muda com os pais para uma casa bem estranha, uma mansão antiga chamada Palácio Cor-de-Rosa. Só que essa casa é dividida em partes, então tem outras pessoas morando lá também. Os pais dela são meio desligados, vivem ocupados trabalhando no computador e não dão muita atenção para ela. Coraline vive tentando puxar assunto, mas eles sempre estão ocupados demais. Então o que ela faz? Vai explorar. Ela sai andando por tudo, mesmo com chuva, com lama, com tudo. Conhece um menino chamado Waibe, meio esquisitão, que vive de moto por aí. Ele aparece com uma boneca antiga que, adivinha? É igualzinha a Coraline. Mesmo cabelo, mesma roupa, tudo. Meio bizarro, né? Mas Coraline leva a boneca para casa mesmo assim. Um dia, dentro da casa, ela descobre uma porta estranha na sala. Parece só uma portinha pequena, tampada por papel de parede. Ela corre e chama a mãe para abrir. Quando abrem, surpresa. Atrás da porta não tem nada, só tijolo. Meio decepcionante, mas Coraline é teimosa. E naquela mesma noite acontece algo esquisito. A boneca tá olhando para a porta e, de repente, Coraline acorda e vê um tipo de luz passando por lá. Ela vai espiar e... tcharam! A parede de tijolo sumiu. Agora tem um túnel comprido, colorido, que parece feito de tecido. Coraline entra, claro. Vai engatinhando até sair do outro lado. E aí começa a doideira. Ela tá na mesma casa, mas diferente. Mais bonita, mais viva, mais cheia de cores. E os pais dela estão lá também. Só que com uma diferença bizarra. Tem botões no lugar dos olhos, mas são super atenciosos, carinhosos, fazem comida deliciosa, brincam com ela, elogiam tudo. Coraline até estranha, mas fica encantada. Eles se chamam Outro Pai e Outra Mãe. E olha, eles tratam ela como uma princesa. A casa é muito mais divertida. Tem brinquedos que se mexem sozinhos. O jardim é igual ao rosto da Coraline, cheio de flores coloridas que voam. Tudo nesse outro mundo parece mágico. O Waibe também aparece, só que ele é mudo e educadíssimo. Coraline adora essa versão dele. E até os vizinhos, os velhinhos excêntricos de baixo e o malabarista russo do andar de cima, são mais legais e têm apresentações incríveis com ratos dançantes e cachorros fantasiados. Quando Coraline volta para o mundo real, tudo parece sem graça. Os pais continuam ocupados, a comida é ruim, tá tudo cinza. Ela sente falta daquele outro lugar. E quando volta a dormir, o túnel aparece de novo. Ela vai e tudo está lá, esperando por ela. A outra mãe faz panquecas com formato de coração, o jardim brilha e eles dizem que adoram ela. Só que aí o clima começa a mudar, bem devagarzinho. A outra mãe fala para Coraline que se quiser ficar lá para sempre, ela só precisa fazer uma coisinha, costurar botões nos olhos. Coraline arregala os olhos na hora. Como assim? Ela percebe que tem algo errado. Assustada, ela foge e tenta voltar. Mas agora não é tão fácil. As coisas começam a ficar sombrias. A casa que era tão divertida começa a parecer uma prisão.
Os bichos e brinquedos têm olhares estranhos. Até o outro pai começa a agir esquisito, meio triste, como se estivesse preso ali também. Coraline consegue voltar para o mundo real, mas quando chega, seus pais sumiram. A casa tá vazia, fria, e ela entende. A outra mãe tá jogando sujo, tá tentando forçar ela a voltar. Lembra que os pais da Coraline tinham sumido? Pois é, ela fica desesperada. Procura pela casa toda, liga pra polícia, tenta falar com os vizinhos, mas ninguém ajuda de verdade. E o pior, ninguém acredita nela. Parece que só ela percebe que tem algo errado, mas Coraline sabe muito bem o que está acontecendo. A outra mãe pegou os pais dela. Então ela toma coragem e decide voltar para o outro mundo para tentar resolver isso. Entra de novo pelo túnel, atravessa aquele caminho esquisito e chega lá. Só que agora as coisas estão bem diferentes. Aquela casa colorida, linda, cheia de vida, sumiu. Agora tudo tá meio apagado, com um clima estranho, assustador. O céu tá cinza, os objetos parecem parados, sem graça. A sensação é de que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer. Ela vai até a casa e encontra a outra mãe esperando com um sorrisão assustador. Só que agora ela não tá mais tentando ser fofa. Ela tá fria, controladora, fala com voz grossa e diz pra Coraline ficar ali pra sempre. Coraline diz que quer os pais de volta, mas a outra mãe só dá risada. A garota começa a entender. Aquilo tudo foi um plano. A outra mãe só queria prender ela ali, igual fez com outras crianças antes. Sim, outras crianças. Coraline acaba descobrindo um quarto secreto onde aparecem 3 fantasmas de crianças. Eles contam que também foram enganados pela outra mãe, chamada de Beldam. Ela atraía as crianças com coisas legais, fazia tudo parecer um sonho. E quando elas aceitavam ficar, ela costurava botões nos olhos delas, roubava suas almas e deixava os corpos presos para sempre naquele mundo sombrio. As 3 crianças imploram para Coraline ajudar. Dizem que se ela encontrar os olhos delas, eles podem descansar em paz. E também dizem que a outra mãe nunca vai libertar seus pais de verdade. Coraline percebe que agora tem 2 missões: salvar seus pais e libertar as almas das crianças. Ela aceita o desafio. Aí começa um verdadeiro jogo de esconde-esconde bizarro. Coraline anda por todo o outro mundo procurando os olhos dos fantasmas que estão escondidos nos lugares mais malucos. No Teatro das Velhinhas, onde os cachorros fantasiados viraram estátuas esquisitas. No quarto do homem russo do circo, onde os ratos dançantes agora parecem monstros. E no Jardim Sombrio, que virou uma floresta escura e retorcida. Enquanto isso, a outra mãe vai ficando cada vez mais assustadora. O rosto dela muda. O corpo vira uma mistura de mulher e aranha, com mãos afiadas e movimentos rápidos. Ela persegue Coraline, tenta enganar, finge ser o pai de Coraline, finge ser Wybie. Mas Coraline é esperta. Ela começa a entender como o mundo funciona e como a outra mãe manipula tudo. Num dos momentos mais tensos, Coraline descobre onde os pais estão presos. Dentro de um globo de neve, escondido numa parte escura da casa. Ela precisa ser rápida, porque a outra mãe está ficando impaciente. A cada vez que Coraline diz não para ela, o mundo desmorona mais um pouco. O túnel começa a se fechar, a casa começa a se desmontar. Tudo vai ficando cada vez mais assustador. Mas Coraline não desiste. Ela junta coragem, enfrenta seus medos, engana a outra mãe com inteligência e consegue pegar os 3 olhos dos fantasmas. Depois, enfrenta a Beldam num confronto final dentro daquele quarto escuro, onde a Mulher-Aranha se mostra completamente monstruosa. Coraline consegue pegar o globo de neve com os pais e fugir correndo pelo túnel, enquanto tudo atrás dela desaba. A outra mãe tenta agarrar ela com mãos enormes e afiadas, mas Coraline escapa no último segundo e o túnel se fecha atrás dela. De volta ao mundo real, os pais estão lá, vivos, mas nem se lembram do que aconteceu. Para eles, parece que só estavam fora por alguns minutos. Coraline finge que tá tudo bem, mas sabe que escapou de um pesadelo real. Depois de tudo que aconteceu, Coraline finalmente tá de volta em casa. Os pais dela estão lá, como se nada tivesse rolado. Nem lembram que sumiram. Estão meio gelados, tipo, ah, que bom que você tá bem, e voltam à rotina. Mas Coraline tá com a cabeça a mil. Ela sabe que aquele outro mundo ainda existe, e o pior, sabe que a outra mãe ainda pode tentar voltar. A primeira coisa que ela pensa, preciso esconder a chave.
porque se a Beldan pegar essa chave de novo, tudo pode recomeçar. Então Coraline sai para fora de casa à noite, com uma pá na mão, e vai até um canto no jardim. Ela cava um buraco fundo, coloca a chave dentro de um pano e joga lá dentro, bem escondido. Depois, cobre tudo com terra e pedras. Pronto. Agora ninguém mais vai abrir aquela porta maluca. Mas mesmo com tudo isso resolvido, Coraline ainda está se sentindo meio esquisita. Ela não dorme direito, fica sonhando com o outro mundo, com os olhos de botão, com a voz da outra mãe sussurrando. É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Aí, numa dessas noites, ela sonha com os 3 fantasmas de novo. Eles aparecem sorrindo e agradecem. Dizem que agora estão livres, finalmente em paz. Mas avisam, a Beldan tá com raiva e talvez ainda tente se vingar. Coraline acorda com o coração acelerado. Coraline é uma menina curiosa que vive junto com sua família em uma velha mansão. Curiosa, ela vive explorando os lugares escondidos da casa. Nessa busca, ela encontra quartos secretos e lugares que nunca foram vistos por ninguém. Mas algo muito curioso que ela encontra é uma passagem secreta, que está escondida atrás de um móvel. Ao abrir a pequena passagem, ela nota que existe algo mágico e sobrenatural naquele lugar. Parece um túnel que leva para algum lugar. Ela não resiste e entra no túnel e do outro lado, uma surpresa. Existe uma outra dimensão da sua própria realidade. Nessa realidade, ela, Coraline, é o centro de tudo. No início, ela acha o máximo. Tudo gira ao redor dela, pois agora ela está em um lugar onde todas as suas vontades são satisfeitas. Porém, com o passar do tempo, ela começa a notar coisas estranhas no comportamento das pessoas e dos seres que vivem nessa dimensão. Todos ao seu redor tentam, de uma forma ou de outra, fazê-la ficar no seu mundo. O que a princípio parecia ser algo muito legal, Coraline começa a notar que tudo parece fazer parte de uma grande armadilha. Agora, ela precisa conseguir escapar deste mundo maluco para poder voltar para sua realidade. Uma tarefa que não será nada fácil. Coraline é uma menina super curiosa, daquelas que não consegue ficar parada. Um dia, ela se muda com os pais para uma casa bem estranha, uma mansão antiga chamada Palácio Cor-de-Rosa. Só que essa casa é dividida em partes, então tem outras pessoas morando lá também. Os pais dela são meio desligados, vivem ocupados trabalhando no computador e não dão muita atenção para ela. Coraline vive tentando puxar assunto, mas eles sempre estão ocupados demais. Então o que ela faz? Vai explorar. Ela sai andando por tudo, mesmo com chuva, com lama, com tudo. Conhece um menino chamado Waibe, meio esquisitão, que vive de moto por aí. Ele aparece com uma boneca antiga que, adivinha, é igualzinha a Coraline. Mesmo cabelo, mesma roupa, tudo. Meio bizarro, né? Mas Coraline leva a boneca para casa mesmo assim. Um dia, dentro da casa, ela descobre uma porta estranha na sala. Parece só uma portinha pequena, tampada por papel de parede. Ela corre e chama a mãe para abrir. Quando abrem, surpresa. Atrás da porta não tem nada, só tijolo. Meio decepcionante. Mas Coraline é teimosa. E naquela mesma noite acontece algo esquisito. A boneca tá olhando para a porta e, de repente, Coraline acorda e vê um tipo de luz passando por lá. Ela vai espiar e... tcharam! A parede de tijolo sumiu. Agora tem um túnel comprido, colorido, que parece feito de tecido. Coraline entra, claro. Vai engatinhando até sair do outro lado. E aí começa a doideira. Ela tá na mesma casa, mas diferente. Mais bonita, mais viva, mais cheia de cores. E os pais dela estão lá também. Só que com uma diferença bizarra. Tem botões no lugar dos olhos, mas são super atenciosos, carinhosos, fazem comida deliciosa, brincam com ela, elogiam tudo. Coraline até estranha, mas fica encantada. Eles se chamam Outro Pai e Outra Mãe. E olha, eles tratam ela como uma princesa. A casa é muito mais divertida. Tem brinquedos que se mexem sozinhos. O jardim é igual ao rosto da Coraline, cheio de flores coloridas que voam. Tudo nesse outro mundo parece mágico. O Waibe também aparece, só que ele é mudo e educadíssimo. Coraline adora essa versão dele. E até os vizinhos, os velhinhos excêntricos de baixo e o malabarista russo do andar de cima, são mais legais e têm apresentações incríveis com ratos dançantes e cachorros fantasiados. Quando Coraline volta para o mundo real, tudo parece sem graça. Os pais continuam ocupados, a comida é ruim,
Tá tudo cinza. Ela sente falta daquele outro lugar. E quando volta a dormir, o túnel aparece de novo. Ela vai e tudo está lá, esperando por ela. A outra mãe faz panquecas com formato de coração, o jardim brilha e eles dizem que adoram ela. Só que aí o clima começa a mudar, bem devagarzinho. A outra mãe fala para Coraline que se quiser ficar lá para sempre, ela só precisa fazer uma coisinha: costurar botões nos olhos. Coraline arregala os olhos na hora. Como assim? Ela percebe que tem algo errado. Assustada, ela foge e tenta voltar. Mas agora não é tão fácil. As coisas começam a ficar sombrias. A casa que era tão divertida começa a parecer uma prisão. Os bichos e brinquedos têm olhares estranhos. Até o outro pai começa a agir esquisito, meio triste, como se estivesse preso ali também. Coraline consegue voltar para o mundo real, mas quando chega, seus pais sumiram. A casa tá vazia, fria, e ela entende. A outra mãe tá jogando sujo, tá tentando forçar ela a voltar. Lembra que os pais da Coraline tinham sumido? Pois é, ela fica desesperada, procura pela casa toda, liga pra polícia, tenta falar com os vizinhos, mas ninguém ajuda de verdade. E o pior, ninguém acredita nela. Parece que só ela percebe que tem algo errado, mas Coraline sabe muito bem o que tá acontecendo. A outra mãe pegou os pais dela. Então ela toma coragem e decide voltar pro outro mundo para tentar resolver isso. Entra de novo pelo túnel, atravessa aquele caminho esquisito e chega lá. Só que agora as coisas estão bem diferentes. Aquela casa colorida, linda, cheia de vida, sumiu. Agora tudo tá meio apagado, com um clima estranho, assustador. O céu tá cinza, os objetos parecem parados, sem graça. A sensação é de que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer. Ela vai até a casa e encontra a outra mãe esperando com um sorrisão assustador. Só que agora ela não tá mais tentando ser fofa. Ela tá fria, controladora, fala com voz grossa e diz pra Coraline ficar ali pra sempre. Coraline diz que quer os pais de volta, mas a outra mãe só dá risada. A garota começa a entender. Aquilo tudo foi um plano. A outra mãe só queria prender ela ali, igual fez com outras crianças antes. Sim, outras crianças. Coraline acaba descobrindo um quarto secreto onde aparecem 3 fantasmas de crianças. Eles contam que também foram enganados pela outra mãe, chamada de Beldam. Ela atraía as crianças com coisas legais, fazia tudo parecer um sonho. E quando elas aceitavam ficar, ela costurava botões nos olhos delas, roubava suas almas e deixava os corpos presos para sempre naquele mundo sombrio. As 3 crianças imploram para Coraline ajudar. Dizem que se ela encontrar os olhos delas, eles podem descansar em paz. E também dizem que a outra mãe nunca vai libertar seus pais de verdade. Coraline percebe que agora tem 2 missões: salvar seus pais e libertar as almas das crianças. Ela aceita o desafio. Aí começa um verdadeiro jogo de esconde-esconde bizarro. Coraline anda por todo o outro mundo procurando os olhos dos fantasmas que estão escondidos nos lugares mais malucos. No Teatro das Velhinhas, onde os cachorros fantasiados viraram estátuas esquisitas. No quarto do homem russo do circo, onde os ratos dançantes agora parecem monstros. E no jardim sombrio, que virou uma floresta escura e retorcida. Enquanto isso, a outra mãe vai ficando cada vez mais assustadora. O rosto dela muda. O corpo vira uma mistura de mulher e aranha, com mãos afiadas e movimentos rápidos. Ela persegue Coraline, tenta enganar, finge ser o pai de Coraline, finge ser Wybie. Mas Coraline é esperta. Ela começa a entender como o mundo funciona e como a outra mãe manipula tudo. Num dos momentos mais tensos, Coraline descobre onde os pais estão presos. Dentro de um globo de neve, escondido numa parte escura da casa. Ela precisa ser rápida, porque a outra mãe está ficando impaciente. A cada vez que Coraline diz não para ela, o mundo desmorona mais um pouco. O túnel começa a se fechar, a casa começa a se desmontar. Tudo vai ficando cada vez mais assustador. Mas Coraline não desiste. Ela junta coragem, enfrenta seus medos, engana a outra mãe com inteligência e consegue pegar os 3 olhos dos fantasmas. Depois, enfrenta a Beldam num confronto final dentro daquele quarto escuro, onde a Mulher-Aranha se mostra completamente monstruosa. Coraline consegue pegar o globo de neve com os pais e fugir correndo pelo túnel, enquanto tudo atrás dela desaba. A outra mãe tenta agarrar ela com mãos enormes e afiadas, mas Coraline escapa no último segundo e o túnel se fecha atrás dela.
De volta ao mundo real, os pais estão lá, vivos, mas nem se lembram do que aconteceu. Para eles, parece que só estavam fora por alguns minutos. Coraline finge que tá tudo bem, mas sabe que escapou de um pesadelo real. Depois de tudo que aconteceu, Coraline finalmente está de volta em casa. Os pais dela estão lá, como se nada tivesse rolado. Nem lembram que sumiram. Estão meio gelados, tipo, ah, que bom que você tá bem. E voltam à rotina. Mas Coraline tá com a cabeça a mil. Ela sabe que aquele outro mundo ainda existe, e o pior, sabe que a outra mãe ainda pode tentar voltar. A primeira coisa que ela pensa, preciso esconder a chave, porque se a Beldan pegar essa chave de novo, tudo pode recomeçar. Então Coraline sai para fora de casa à noite, com uma pá na mão, e vai até um canto no jardim. Ela cava um buraco fundo, coloca a chave dentro de um pano e joga lá dentro, bem escondido. Depois, cobre tudo com terra e pedras. Pronto. Agora ninguém mais vai abrir aquela porta maluca. Mas mesmo com tudo isso resolvido, Coraline ainda está se sentindo meio esquisita. Ela não dorme direito, fica sonhando com o outro mundo, com os olhos de botão, com a voz da outra mãe sussurrando. É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Aí, numa dessas noites, ela sonha com os 3 fantasmas de novo. Eles aparecem sorrindo e agradecem. Dizem que agora estão livres, finalmente em paz. Mas avisam, a Beldan tá com raiva e talvez ainda tente se vingar. Coraline acorda com o coração acelerado. Coraline é uma menina curiosa que vive junto com sua família em uma velha mansão. Curiosa, ela vive explorando os lugares escondidos da casa. Nessa busca, ela encontra quartos secretos e lugares que nunca foram vistos por ninguém. Mas algo muito curioso que ela encontra é uma passagem secreta, que está escondida atrás de um móvel. Ao abrir a pequena passagem, ela nota que existe algo mágico e sobrenatural naquele lugar. Parece um túnel que leva para algum lugar. Ela não resiste e entra no túnel e do outro lado, uma surpresa. Existe uma outra dimensão da sua própria realidade. Nessa realidade, ela, Coraline, é o centro de tudo. No início, ela acha o máximo. Tudo gira ao redor dela, pois agora ela está em um lugar onde todas as suas vontades são satisfeitas. Porém, com o passar do tempo, ela começa a notar coisas estranhas no comportamento das pessoas e dos seres que vivem nessa dimensão. Todos ao seu redor tentam, de uma forma ou de outra, fazê-la ficar no seu mundo. O que a princípio parecia ser algo muito legal, Coraline começa a notar que tudo parece fazer parte de uma grande armadilha. Agora, ela precisa conseguir escapar deste mundo maluco para poder voltar para sua realidade. Uma tarefa que não será nada fácil. Coraline é uma menina super curiosa, daquelas que não consegue ficar parada. Um dia, ela se muda com os pais para uma casa bem estranha, uma mansão antiga chamada Palácio Cor-de-Rosa. Só que essa casa é dividida em partes, então tem outras pessoas morando lá também. Os pais dela são meio desligados, vivem ocupados trabalhando no computador e não dão muita atenção para ela. Coraline vive tentando puxar assunto, mas eles sempre estão ocupados demais. Então o que ela faz? Vai explorar. Ela sai andando por tudo, mesmo com chuva, com lama, com tudo. Conhece um menino chamado Wybie, meio esquisitão, que vive de moto por aí. Ele aparece com uma boneca antiga que, adivinha, é igualzinha a Coraline. Mesmo cabelo, mesma roupa, tudo. Meio bizarro, né? Mas Coraline leva a boneca para casa mesmo assim. Um dia, dentro da casa, ela descobre uma porta estranha na sala. Parece só uma portinha pequena, tampada por papel de parede. Ela corre e chama a mãe para abrir. Quando abrem, surpresa. Atrás da porta não tem nada, só tijolo. Meio decepcionante, mas Coraline é teimosa. E naquela mesma noite acontece algo esquisito. A boneca tá olhando para a porta e, de repente, Coraline acorda e vê um tipo de luz passando por lá. Ela vai espiar e... tcharam! A parede de tijolo sumiu. Agora tem um túnel comprido, colorido, que parece feito de tecido. Coraline entra, claro. Vai engatinhando até sair do outro lado. E aí começa a doideira. Ela tá na mesma casa, mas diferente. Mais bonita, mais viva, mais cheia de cores. E os pais dela estão lá também. Só que com uma diferença bizarra. Tem botões no lugar dos olhos, mas são super atenciosos, carinhosos, fazem comida deliciosa, brincam com ela, elogiam tudo. Coraline até estranha, mas fica encantada.
Eles se chamam Outro Pai e Outra Mãe. E olha, eles tratam ela como uma princesa. A casa é muito mais divertida. Tem brinquedos que se mexem sozinhos. O jardim é igual ao rosto da Coraline, cheio de flores coloridas que voam. Tudo nesse outro mundo parece mágico. O Ibe também aparece, só que ele é mudo e educadíssimo. Coraline adora essa versão dele. E até os vizinhos, os velhinhos excêntricos de baixo e o malabarista russo do andar de cima, são mais legais e têm apresentações incríveis com ratos dançantes e cachorros fantasiados. Quando Coraline volta para o mundo real, tudo parece sem graça. Os pais continuam ocupados, a comida é ruim, tá tudo cinza. Ela sente falta daquele outro lugar. E quando volta a dormir, o túnel aparece de novo. Ela vai e tudo está lá, esperando por ela. A outra mãe faz panquecas com formato de coração, o jardim brilha e eles dizem que adoram ela. Só que aí o clima começa a mudar, bem devagarzinho. A outra mãe fala para Coraline que se quiser ficar lá para sempre, ela só precisa fazer uma coisinha, costurar botões nos olhos. Coraline arregala os olhos na hora. Como assim? Ela percebe que tem algo errado. Assustada, ela foge e tenta voltar. Mas agora não é tão fácil. As coisas começam a ficar sombrias. A casa que era tão divertida começa a parecer uma prisão. Os bichos e brinquedos têm olhares estranhos. Até o outro pai começa a agir esquisito, meio triste, como se estivesse preso ali também. Coraline consegue voltar para o mundo real, mas quando chega, seus pais sumiram. A casa tá vazia, fria, e ela entende. A outra mãe tá jogando sujo, tá tentando forçar ela a voltar. Lembra que os pais da Coraline tinham sumido? Pois é. Ela fica desesperada, procura pela casa toda, liga para a polícia, tenta falar com os vizinhos, mas ninguém ajuda de verdade. E o pior, ninguém acredita nela. Parece que só ela percebe que tem algo errado, mas Coraline sabe muito bem o que está acontecendo. A outra mãe pegou os pais dela. Então ela toma coragem e decide voltar para o outro mundo para tentar resolver isso. Entra de novo pelo túnel, atravessa aquele caminho esquisito e chega lá. Só que agora as coisas estão bem diferentes. Aquela casa colorida, linda, cheia de vida, sumiu. Agora tudo tá meio apagado, com um clima estranho, assustador. O céu tá cinza, os objetos parecem parados, sem graça. A sensação é de que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer. Ela vai até a casa e encontra a outra mãe esperando com um sorrisão assustador. Só que agora ela não tá mais tentando ser fofa. Ela tá fria, controladora. Fala com voz grossa e diz para Coraline ficar ali para sempre. Coraline diz que quer os pais de volta, mas a outra mãe só dá risada. A garota começa a entender. Aquilo tudo foi um plano. A outra mãe só queria prender ela ali, igual fez com outras crianças antes. Sim, outras crianças. Coraline acaba descobrindo um quarto secreto onde aparecem 3 fantasmas de crianças. Eles contam que também foram enganados pela outra mãe, chamada de Beldan. Ela atraía as crianças com coisas legais, fazia tudo parecer um sonho. E quando elas aceitavam ficar, ela costurava botões nos olhos delas, roubava suas almas e deixava os corpos presos para sempre naquele mundo sombrio. As 3 crianças imploram para Coraline ajudar. Dizem que se ela encontrar os olhos delas, eles podem descansar em paz. E também dizem que a outra mãe nunca vai libertar seus pais de verdade. Coraline percebe que agora tem 2 missões: salvar seus pais e libertar as almas das crianças. Ela aceita o desafio. Aí começa um verdadeiro jogo de esconde-esconde bizarro. Coraline anda por todo o outro mundo procurando os olhos dos fantasmas que estão escondidos nos lugares mais malucos. No Teatro das Velhinhas, onde os cachorros fantasiados viraram estátuas esquisitas. No quarto do homem russo do circo, onde os ratos dançantes agora parecem monstros. E no jardim sombrio, que virou uma floresta escura e retorcida. Enquanto isso, a outra mãe vai ficando cada vez mais assustadora. O rosto dela muda. O corpo vira uma mistura de mulher e aranha, com mãos afiadas e movimentos rápidos. Ela persegue Coraline, tenta enganar, finge ser o pai de Coraline, finge ser o Ibe. Mas Coraline é esperta. Ela começa a entender como o mundo funciona e como a outra mãe manipula tudo. Num dos momentos mais tensos, Coraline descobre onde os pais estão presos. Dentro de um globo de neve, escondido numa parte escura da casa. Ela precisa ser rápida, porque a outra mãe está ficando impaciente.
A cada vez que Coraline diz não para ela, o mundo desmorona mais um pouco. O túnel começa a se fechar. A casa começa a se desmontar. Tudo vai ficando cada vez mais assustador. Mas Coraline não desiste. Ela junta coragem, enfrenta seus medos, engana a outra mãe com inteligência e consegue pegar os 3 olhos dos fantasmas. Depois, enfrenta a Beldam num confronto final dentro daquele quarto escuro, onde a Mulher-Aranha se mostra completamente monstruosa. Coraline consegue pegar o globo de neve com os pais e fugir correndo pelo túnel, enquanto tudo atrás dela desaba. A outra mãe tenta agarrar ela com mãos enormes e afiadas, mas Coraline escapa no último segundo e o túnel se fecha atrás dela. De volta ao mundo real, os pais estão lá, vivos, mas nem se lembram do que aconteceu. Para eles, parece que só estavam fora por alguns minutos. Coraline finge que tá tudo bem, mas sabe que escapou de um pesadelo real. Depois de tudo que aconteceu, Coraline finalmente está de volta em casa. Os pais dela estão lá, como se nada tivesse rolado. Nem lembram que sumiram. Estão meio gelados, tipo, que bom que você tá bem, e voltam à rotina. Mas Coraline tá com a cabeça a mil. Ela sabe que aquele outro mundo ainda existe, e o pior, sabe que a outra mãe ainda pode tentar voltar. A primeira coisa que ela pensa, preciso esconder a chave, porque se a Beldam pegar essa chave de novo, tudo pode recomeçar. Então Coraline sai para fora de casa à noite, com uma pá na mão, e vai até um canto no jardim. Ela cava um buraco fundo, coloca a chave dentro de um pano e joga lá dentro, bem escondido. Depois, cobre tudo com terra e pedras. Pronto. Agora ninguém mais vai abrir aquela porta maluca. Mas mesmo com tudo isso resolvido, Coraline ainda tá se sentindo meio esquisita. Ela não dorme direito, fica sonhando com o outro mundo, com os olhos de botão, com a voz da outra mãe sussurrando. É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Aí, numa dessas noites, ela sonha com os 3 fantasmas de novo. Eles aparecem sorrindo e agradecem. Dizem que agora estão livres, finalmente em paz. Mas avisam, a Beldam tá com raiva e talvez ainda tente se vingar. Coraline acorda com o coração acelerado. Coraline é uma menina curiosa que vive junto com sua família em uma velha mansão. Curiosa, ela vive explorando os lugares escondidos da casa. Nessa busca, ela encontra quartos secretos e lugares que nunca foram vistos por ninguém. Mas algo muito curioso que ela encontra é uma passagem secreta, que está escondida atrás de um móvel. Ao abrir a pequena passagem, ela nota que existe algo mágico e sobrenatural naquele lugar. Parece um túnel que leva para algum lugar. Ela não resiste e entra no túnel e do outro lado, uma surpresa. Existe uma outra dimensão da sua própria realidade. Nessa realidade, ela, Coraline, é o centro de tudo. No início, ela acha o máximo. Tudo gira ao redor dela, pois agora ela está em um lugar onde todas as suas vontades são satisfeitas. Porém, com o passar do tempo, ela começa a notar coisas estranhas no comportamento das pessoas e dos seres que vivem nessa dimensão. Todos ao seu redor tentam, de uma forma ou de outra, fazê-la ficar no seu mundo. O que a princípio parecia ser algo muito legal, Coraline começa a notar que tudo parece fazer parte de uma grande armadilha. Agora, ela precisa conseguir escapar deste mundo maluco para poder voltar para sua realidade. Uma tarefa que não será nada fácil. Coraline é uma menina super curiosa, daquelas que não consegue ficar parada. Um dia, ela se muda com os pais para uma casa bem estranha, uma mansão antiga chamada Palácio Cor-de-Rosa. Só que essa casa é dividida em partes, então tem outras pessoas morando lá também. Os pais dela são meio desligados, vivem ocupados trabalhando no computador e não dão muita atenção para ela. Coraline vive tentando puxar assunto, mas eles sempre estão ocupados demais. Então o que ela faz? Vai explorar. Ela sai andando por tudo, mesmo com chuva, com lama, com tudo. Conhece um menino chamado Wybie, meio esquisitão, que vive de moto por aí. Ele aparece com uma boneca antiga que, adivinha, é igualzinha a Coraline. Mesmo cabelo, mesma roupa, tudo. Meio bizarro, né? Mas Coraline leva a boneca para casa mesmo assim. Um dia, dentro da casa, ela descobre uma porta estranha na sala. Parece só uma portinha pequena, tampada por papel de parede. Ela corre e chama a mãe para abrir. Quando abrem, surpresa. Atrás da porta não tem nada, só tijolo. Meio decepcionante. Mas Coraline é teimosa.
E naquela mesma noite acontece algo esquisito. A boneca tá olhando para a porta e, de repente, Coraline acorda e vê um tipo de luz passando por lá. Ela vai espiar e... tcharam! A parede de tijolo sumiu. Agora tem um túnel comprido, colorido, que parece feito de tecido. Coraline entra, claro. Vai engatinhando até sair do outro lado. E aí começa a doideira. Ela tá na mesma casa, mas diferente. Mais bonita, mais viva, mais cheia de cores. E os pais dela estão lá também. Só que com uma diferença bizarra. Tem botões no lugar dos olhos, mas são super atenciosos, carinhosos, fazem comida deliciosa, brincam com ela, elogiam tudo. Coraline até estranha, mas fica encantada. Eles se chamam Outro Pai e Outra Mãe. E olha, eles tratam ela como uma princesa. A casa é muito mais divertida. Tem brinquedos que se mexem sozinhos. O jardim é igual ao rosto da Coraline, cheio de flores coloridas que voam. Tudo nesse outro mundo parece mágico. O Aibe também aparece, só que ele é mudo e educadíssimo. Coraline adora essa versão dele. E até os vizinhos, os velhinhos excêntricos de baixo e o malabarista russo do andar de cima, são mais legais e têm apresentações incríveis com ratos dançantes e cachorros fantasiados. Quando Coraline volta para o mundo real, tudo parece sem graça. Os pais continuam ocupados, a comida é ruim, tá tudo cinza. Ela sente falta daquele outro lugar. E quando volta a dormir, o túnel aparece de novo. Ela vai e tudo está lá, esperando por ela. A outra mãe faz panquecas com formato de coração, o jardim brilha e eles dizem que adoram ela. Só que aí o clima começa a mudar, bem devagarzinho. A outra mãe fala para Coraline que se quiser ficar lá para sempre, ela só precisa fazer uma coisinha, costurar botões nos olhos. Coraline arregala os olhos na hora. Como assim? Ela percebe que tem algo errado. Assustada, ela foge e tenta voltar. Mas agora não é tão fácil. As coisas começam a ficar sombrias. A casa que era tão divertida começa a parecer uma prisão. Os bichos e brinquedos têm olhares estranhos. Até o outro pai começa a agir esquisito, meio triste, como se estivesse preso ali também. Coraline consegue voltar para o mundo real, mas quando chega, seus pais sumiram. A casa tá vazia, fria, e ela entende. A outra mãe tá jogando sujo. Tá tentando forçar ela a voltar. Lembra que os pais da Coraline tinham sumido? Pois é, ela fica desesperada, procura pela casa toda, liga pra polícia, tenta falar com os vizinhos, mas ninguém ajuda de verdade. E o pior, ninguém acredita nela. Parece que só ela percebe que tem algo errado, mas Coraline sabe muito bem o que tá acontecendo. A outra mãe pegou os pais dela. Então ela toma coragem e decide voltar pro outro mundo para tentar resolver isso. Entra de novo pelo túnel, atravessa aquele caminho esquisito e chega lá. Só que agora as coisas estão bem diferentes. Aquela casa colorida, linda, cheia de vida, sumiu. Agora tudo tá meio apagado, com um clima estranho, assustador. O céu tá cinza, os objetos parecem parados, sem graça. A sensação é de que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer. Ela vai até a casa e encontra a outra mãe esperando com um sorrisão assustador. Só que agora ela não tá mais tentando ser fofa. Ela tá fria, controladora, fala com voz grossa e diz pra Coraline ficar ali pra sempre. Coraline diz que quer os pais de volta, mas a outra mãe só dá risada. A garota começa a entender. Aquilo tudo foi um plano. A outra mãe só queria prender ela ali, igual fez com outras crianças antes. Sim, outras crianças. Coraline acaba descobrindo um quarto secreto onde aparecem 3 fantasmas de crianças. Eles contam que também foram enganados pela outra mãe, chamada de Beldan. Ela atraía as crianças com coisas legais, fazia tudo parecer um sonho. E quando elas aceitavam ficar, ela costurava botões nos olhos delas, roubava suas almas e deixava os corpos presos para sempre naquele mundo sombrio. As 3 crianças imploram para Coraline ajudar. Dizem que se ela encontrar os olhos delas, eles podem descansar em paz. E também dizem que a outra mãe nunca vai libertar seus pais de verdade. Coraline percebe que agora tem 2 missões: salvar seus pais e libertar as almas das crianças. Ela aceita o desafio. Aí começa um verdadeiro jogo de esconde-esconde bizarro. Coraline anda por todo o outro mundo procurando os olhos dos fantasmas que estão escondidos nos lugares mais malucos. No Teatro das Velhinhas, onde os cachorros fantasiados viraram estátuas esquisitas. No quarto do homem russo do circo, onde os ratos dançantes agora parecem monstros.
e no jardim sombrio, que virou uma floresta escura e retorcida. Enquanto isso, a outra mãe vai ficando cada vez mais assustadora. O rosto dela muda, o corpo vira uma mistura de mulher e aranha, com mãos afiadas e movimentos rápidos. Ela persegue Coraline, tenta enganar, finge ser o pai de Coraline, finge ser Wybie. Mas Coraline é esperta. Ela começa a entender como o mundo funciona e como a outra mãe manipula tudo. Num dos momentos mais tensos, Coraline descobre onde os pais estão presos. Dentro de um globo de neve, escondido numa parte escura da casa. Ela precisa ser rápida, porque a outra mãe está ficando impaciente. A cada vez que Coraline diz não para ela, o mundo desmorona mais um pouco. O túnel começa a se fechar, a casa começa a se desmontar. Tudo vai ficando cada vez mais assustador. Mas Coraline não desiste. Ela junta coragem, enfrenta seus medos, engana a outra mãe com inteligência e consegue pegar os 3 olhos dos fantasmas. Depois, enfrenta a Beldam num confronto final dentro daquele quarto escuro, onde a Mulher-Aranha se mostra completamente monstruosa. Coraline consegue pegar o globo de neve com os pais e fugir correndo pelo túnel, enquanto tudo atrás dela desaba. A outra mãe tenta agarrar ela com mãos enormes e afiadas, mas Coraline escapa no último segundo e o túnel se fecha atrás dela. De volta ao mundo real, os pais estão lá, vivos, mas nem se lembram do que aconteceu. Para eles, parece que só estavam fora por alguns minutos. Coraline finge que tá tudo bem, mas sabe que escapou de um pesadelo real. Depois de tudo que aconteceu, Coraline finalmente está de volta em casa. Os pais dela estão lá, como se nada tivesse rolado. Nem lembram que sumiram. Estão meio gelados, tipo, ah, que bom que você tá bem. E voltam à rotina. Mas Coraline tá com a cabeça a mil. Ela sabe que aquele outro mundo ainda existe, e o pior, sabe que a outra mãe ainda pode tentar voltar. A primeira coisa que ela pensa, preciso esconder a chave, porque se a Beldam pegar essa chave de novo, tudo pode recomeçar. Então Coraline sai para fora de casa à noite, com uma pá na mão, e vai até um canto no jardim. Ela cava um buraco fundo, coloca a chave dentro de um pano e joga lá dentro, bem escondido. Depois, cobre tudo com terra e pedras. Pronto. Agora ninguém mais vai abrir aquela porta maluca. Mas mesmo com tudo isso resolvido, Coraline ainda está se sentindo meio esquisita. Ela não dorme direito, fica sonhando com o outro mundo, com os olhos de botão, com a voz da outra mãe sussurrando. É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Aí, numa dessas noites, ela sonha com os 3 fantasmas de novo. Eles aparecem sorrindo e agradecem. Dizem que agora estão livres, finalmente em paz. Mas avisam, a Beldam tá com raiva e talvez ainda tente se vingar. Coraline acorda com o coração acelerado. Coraline é uma menina curiosa que vive junto com sua família em uma velha mansão. Curiosa, ela vive explorando os lugares escondidos da casa. Nessa busca, ela encontra quartos secretos e lugares que nunca foram vistos por ninguém. Mas algo muito curioso que ela encontra é uma passagem secreta, que está escondida atrás de um móvel. Ao abrir a pequena passagem, ela nota que existe algo mágico e sobrenatural naquele lugar. Parece um túnel que leva para algum lugar. Ela não resiste e entra no túnel e do outro lado, uma surpresa. Existe uma outra dimensão da sua própria realidade. Nessa realidade, ela, Coraline, é o centro de tudo. No início, ela acha o máximo. Tudo gira ao redor dela, pois agora ela está em um lugar onde todas as suas vontades são satisfeitas. Porém, com o passar do tempo, ela começa a notar coisas estranhas no comportamento das pessoas e dos seres que vivem nessa dimensão. Todos ao seu redor tentam, de uma forma ou de outra, fazê-la ficar no seu mundo. O que a princípio parecia ser algo muito legal, Coraline começa a notar que tudo parece fazer parte de uma grande armadilha. Agora, ela precisa conseguir escapar deste mundo maluco para poder voltar para sua realidade. Uma tarefa que não será nada fácil. Coraline é uma menina super curiosa, daquelas que não consegue ficar parada. Um dia, ela se muda com os pais para uma casa bem estranha, uma mansão antiga chamada Palácio Cor-de-Rosa. Só que essa casa é dividida em partes, então tem outras pessoas morando lá também. Os pais dela são meio desligados, vivem ocupados trabalhando no computador e não dão muita atenção para ela. Coraline vive tentando puxar assunto, mas eles sempre estão ocupados demais.
Então o que ela faz? Vai explorar. Ela sai andando por tudo, mesmo com chuva, com lama, com tudo. Conhece um menino chamado Waibe, meio esquisitão, que vive de moto por aí. Ele aparece com uma boneca antiga que, adivinha, é igualzinha a Coraline. Mesmo cabelo, mesma roupa, tudo. Meio bizarro, né? Mas Coraline leva a boneca para casa mesmo assim. Um dia, dentro da casa, ela descobre uma porta estranha na sala. Parece só uma portinha pequena, tampada por papel de parede. Ela corre e chama a mãe para abrir. Quando abrem, surpresa. Atrás da porta não tem nada, só tijolo. Meio decepcionante, mas Coraline é teimosa. E naquela mesma noite acontece algo esquisito. A boneca tá olhando para a porta e, de repente, Coraline acorda e vê um tipo de luz passando por lá. Ela vai espiar e... tcharam! A parede de tijolo sumiu. Agora tem um túnel comprido, colorido, que parece feito de tecido. Coraline entra, claro. Vai engatinhando até sair do outro lado. E aí começa a doideira. Ela tá na mesma casa, mas diferente. Mais bonita, mais viva, mais cheia de cores. E os pais dela estão lá também. Só que com uma diferença bizarra. Tem botões no lugar dos olhos. Mas são super atenciosos, carinhosos, fazem comida deliciosa, brincam com ela, elogiam tudo. Coraline até estranha, mas fica encantada. Eles se chamam Outro Pai e Outra Mãe. E olha, eles tratam ela como uma princesa. A casa é muito mais divertida. Tem brinquedos que se mexem sozinhos. O jardim é igual ao rosto da Coraline, cheio de flores coloridas que voam. Tudo nesse outro mundo parece mágico. O Waibe também aparece, só que ele é mudo e educadíssimo. Coraline adora essa versão dele. E até os vizinhos, os velhinhos excêntricos de baixo e o malabarista russo do andar de cima, são mais legais e têm apresentações incríveis com ratos dançantes e cachorros fantasiados. Quando Coraline volta para o mundo real, tudo parece sem graça. Os pais continuam ocupados, a comida é ruim, tá tudo cinza. Ela sente falta daquele outro lugar. E quando volta a dormir, o túnel aparece de novo. Ela vai e tudo está lá, esperando por ela. A outra mãe faz panquecas com formato de coração, o jardim brilha e eles dizem que adoram ela. Só que aí o clima começa a mudar, bem devagarzinho. A outra mãe fala para Coraline que se quiser ficar lá para sempre, ela só precisa fazer uma coisinha, costurar botões nos olhos. Coraline arregala os olhos na hora. Como assim? Ela percebe que tem algo errado. Assustada, ela foge e tenta voltar. Mas agora não é tão fácil. As coisas começam a ficar sombrias. A casa que era tão divertida começa a parecer uma prisão. Os bichos e brinquedos têm olhares estranhos. Até o outro pai começa a agir esquisito, meio triste, como se estivesse preso ali também. Coraline consegue voltar para o mundo real, mas quando chega, seus pais sumiram. A casa tá vazia, fria, e ela entende. A outra mãe tá jogando sujo, tá tentando forçar ela a voltar. Lembra que os pais da Coraline tinham sumido? Pois é, ela fica desesperada, procura pela casa toda, liga pra polícia, tenta falar com os vizinhos, mas ninguém ajuda de verdade. E o pior, ninguém acredita nela. Parece que só ela percebe que tem algo errado, mas Coraline sabe muito bem o que está acontecendo. A outra mãe pegou os pais dela. Então ela toma coragem e decide voltar para o outro mundo para tentar resolver isso. Entra de novo pelo túnel, atravessa aquele caminho esquisito e chega lá. Só que agora as coisas estão bem diferentes. Aquela casa colorida, linda, cheia de vida, sumiu. Agora tudo tá meio apagado, com um clima estranho, assustador. O céu tá cinza, os objetos parecem parados, sem graça. A sensação é de que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer. Ela vai até a casa e encontra a outra mãe esperando com um sorrisão assustador. Só que agora ela não tá mais tentando ser fofa. Ela tá fria, controladora, fala com voz grossa e diz pra Coraline ficar ali pra sempre. Coraline diz que quer os pais de volta, mas a outra mãe só dá risada. A garota começa a entender. Aquilo tudo foi um plano. A outra mãe só queria prender ela ali, igual fez com outras crianças antes. Sim, outras crianças. Coraline acaba descobrindo um quarto secreto onde aparecem 3 fantasmas de crianças. Eles contam que também foram enganados pela outra mãe, chamada de Beldan. Ela atraía as crianças com coisas legais, fazia tudo parecer um sonho. E quando elas aceitavam ficar, ela costurava botões nos olhos delas, roubava suas almas
e deixava os corpos presos para sempre naquele mundo sombrio. As 3 crianças imploram para Coraline ajudar. Dizem que se ela encontrar os olhos delas, eles podem descansar em paz. E também dizem que a outra mãe nunca vai libertar seus pais de verdade. Coraline percebe que agora tem 2 missões: salvar seus pais e libertar as almas das crianças. Ela aceita o desafio. Aí começa um verdadeiro jogo de esconde-esconde bizarro. Coraline anda por todo o outro mundo procurando os olhos dos fantasmas que estão escondidos nos lugares mais malucos. No Teatro das Velhinhas, onde os cachorros fantasiados viraram estátuas esquisitas. No quarto do homem russo do circo, onde os ratos dançantes agora parecem monstros. E no jardim sombrio, que virou uma floresta escura e retorcida. Enquanto isso, a outra mãe vai ficando cada vez mais assustadora. O rosto dela muda. O corpo vira uma mistura de mulher e aranha, com mãos afiadas e movimentos rápidos. Ela persegue Coraline, tenta enganar, finge ser o pai de Coraline, finge ser Wybie. Mas Coraline é esperta. Ela começa a entender como o mundo funciona e como a outra mãe manipula tudo. Num dos momentos mais tensos, Coraline descobre onde os pais estão presos. Dentro de um globo de neve, escondido numa parte escura da casa. Ela precisa ser rápida, porque a outra mãe está ficando impaciente. A cada vez que Coraline diz não para ela, o mundo desmorona mais um pouco. O túnel começa a se fechar, a casa começa a se desmontar. Tudo vai ficando cada vez mais assustador. Mas Coraline não desiste. Ela junta coragem, enfrenta seus medos, engana a outra mãe com inteligência e consegue pegar os 3 olhos dos fantasmas. Depois, enfrenta a Beldam num confronto final dentro daquele quarto escuro, onde a Mulher-Aranha se mostra completamente monstruosa. Coraline consegue pegar o globo de neve com os pais e fugir correndo pelo túnel, enquanto tudo atrás dela desaba. A outra mãe tenta agarrar ela com mãos enormes e afiadas, mas Coraline escapa no último segundo e o túnel se fecha atrás dela. De volta ao mundo real, os pais estão lá, vivos, mas nem se lembram do que aconteceu. Para eles, parece que só estavam fora por alguns minutos. Coraline finge que está tudo bem, mas sabe que escapou de um pesadelo real. Depois de tudo que aconteceu, Coraline finalmente está de volta em casa. Os pais dela estão lá, como se nada tivesse rolado. Nem lembram que sumiram. Estão meio gelados, tipo, ah, que bom que você tá bem, e voltam à rotina. Mas Coraline tá com a cabeça a mil. Ela sabe que aquele outro mundo ainda existe, e o pior, sabe que a outra mãe ainda pode tentar voltar. A primeira coisa que ela pensa, preciso esconder a chave, porque se a Beldam pegar essa chave de novo, tudo pode recomeçar. Então Coraline sai para fora de casa à noite, com uma pá na mão, e vai até um canto no jardim. Ela cava um buraco fundo, coloca a chave dentro de um pano e joga lá dentro, bem escondido. Depois, cobre tudo com terra e pedras. Pronto. Agora ninguém mais vai abrir aquela porta maluca. Mas mesmo com tudo isso resolvido, Coraline ainda está se sentindo meio esquisita. Ela não dorme direito, fica sonhando com o outro mundo, com os olhos de botão, com a voz da outra mãe sussurrando. É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Aí, numa dessas noites, ela sonha com os 3 fantasmas de novo. Eles aparecem sorrindo e agradecem. Dizem que agora estão livres, finalmente em paz. Mas avisam, a Beldam tá com raiva e talvez ainda tente se vingar. Coraline acorda com o coração acelerado. Coraline é uma menina curiosa que vive junto com sua família em uma velha mansão. Curiosa, ela vive explorando os lugares escondidos da casa. Nessa busca, ela encontra quartos secretos e lugares que nunca foram vistos por ninguém. Mas algo muito curioso que ela encontra é uma passagem secreta, que está escondida atrás de um móvel. Ao abrir a pequena passagem, ela nota que existe algo mágico e sobrenatural naquele lugar. Parece um túnel que leva para algum lugar. Ela não resiste e entra no túnel e do outro lado, uma surpresa. Existe uma outra dimensão da sua própria realidade. Nessa realidade, ela, Coraline, é o centro de tudo. No início, ela acha o máximo. Tudo gira ao redor dela, pois agora ela está em um lugar onde todas as suas vontades são satisfeitas. Porém, com o passar do tempo, ela começa a notar coisas estranhas no comportamento das pessoas e dos seres que vivem nessa dimensão. Todos ao seu redor tentam, de uma forma ou de outra, fazê-la ficar no seu mundo.
O que a princípio parecia ser algo muito legal, Coraline começa a notar que tudo parece fazer parte de uma grande armadilha. Agora, ela precisa conseguir escapar deste mundo maluco para poder voltar para sua realidade. Uma tarefa que não será nada fácil. Coraline é uma menina super curiosa, daquelas que não consegue ficar parada. Um dia, ela se muda com os pais para uma casa bem estranha, uma mansão antiga chamada Palácio Cor-de-Rosa. Só que essa casa é dividida em partes, então tem outras pessoas morando lá também. Os pais dela são meio desligados, vivem ocupados trabalhando no computador e não dão muita atenção para ela. Coraline vive tentando puxar assunto, mas eles sempre estão ocupados demais. Então o que ela faz? Vai explorar. Ela sai andando por tudo, mesmo com chuva, com lama, com tudo. Conhece um menino chamado Waibe, meio esquisitão, que vive de moto por aí. Ele aparece com uma boneca antiga que, adivinha, é igualzinha a Coraline. Mesmo cabelo, mesma roupa, tudo. Meio bizarro, né? Mas Coraline leva a boneca para casa mesmo assim. Um dia, dentro da casa, ela descobre uma porta estranha na sala. Parece só uma portinha pequena, tampada por papel de parede. Ela corre e chama a mãe para abrir. Quando abrem, surpresa. Atrás da porta não tem nada, só tijolo. Meio decepcionante. Mas Coraline é teimosa, e naquela mesma noite acontece algo esquisito. A boneca tá olhando para a porta e, de repente, Coraline acorda e vê um tipo de luz passando por lá. Ela vai espiar e... tcharam! A parede de tijolo sumiu. Agora tem um túnel comprido, colorido, que parece feito de tecido. Coraline entra, claro, vai engatinhando até sair do outro lado. E aí começa a doideira. Ela tá na mesma casa, mas diferente. Mais bonita, mais viva, mais cheia de cores. E os pais dela estão lá também, só que com uma diferença bizarra. Tem botões no lugar dos olhos, mas são super atenciosos, carinhosos, fazem comida deliciosa, brincam com ela, elogiam tudo. Coraline até estranha, mas fica encantada. Eles se chamam Outro Pai e Outra Mãe. E olha, eles tratam ela como uma princesa. A casa é muito mais divertida. Tem brinquedos que se mexem sozinhos. O jardim é igual ao rosto da Coraline, cheio de flores coloridas que voam. Tudo nesse outro mundo parece mágico. O Waibe também aparece, só que ele é mudo e educadíssimo. Coraline adora essa versão dele. E até os vizinhos, os velhinhos excêntricos de baixo e o malabarista russo do andar de cima, são mais legais e têm apresentações incríveis com ratos dançantes e cachorros fantasiados. Quando Coraline volta para o mundo real, tudo parece sem graça. Os pais continuam ocupados, a comida é ruim, tá tudo cinza. Ela sente falta daquele outro lugar. E quando volta a dormir, o túnel aparece de novo. Ela vai e tudo está lá, esperando por ela. A outra mãe faz panquecas com formato de coração, o jardim brilha e eles dizem que adoram ela. Só que aí o clima começa a mudar, bem devagarzinho. A outra mãe fala para Coraline que se quiser ficar lá para sempre, ela só precisa fazer uma coisinha. Costurar botões nos olhos. Coraline arregala os olhos na hora. Como assim? Ela percebe que tem algo errado. Assustada, ela foge e tenta voltar. Mas agora não é tão fácil. As coisas começam a ficar sombrias. A casa que era tão divertida começa a parecer uma prisão. Os bichos e brinquedos têm olhares estranhos. Até o outro pai começa a agir esquisito, meio triste, como se estivesse preso ali também. Coraline consegue voltar para o mundo real. Mas quando chega, seus pais sumiram. A casa tá vazia, fria, e ela entende. A outra mãe tá jogando sujo, tá tentando forçar ela a voltar. Lembra que os pais da Coraline tinham sumido? Pois é, ela fica desesperada. Procura pela casa toda, liga pra polícia, tenta falar com os vizinhos, mas ninguém ajuda de verdade. E o pior, ninguém acredita nela. Parece que só ela percebe que tem algo errado. Mas Coraline sabe muito bem o que está acontecendo. A outra mãe pegou os pais dela. Então ela toma coragem e decide voltar para o outro mundo para tentar resolver isso. Entra de novo pelo túnel, atravessa aquele caminho esquisito e chega lá. Só que agora as coisas estão bem diferentes. Aquela casa colorida, linda, cheia de vida, sumiu. Agora tudo tá meio apagado, com um clima estranho, assustador. O céu tá cinza. Os objetos parecem parados, sem graça. A sensação é de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Ela vai até a casa e encontra a outra mãe esperando com um sorrisão assustador.
Só que agora ela não tá mais tentando ser fofa. Ela tá fria, controladora, fala com voz grossa e diz pra Coraline ficar ali pra sempre. Coraline diz que quer os pais de volta, mas a outra mãe só dá risada. A garota começa a entender. Aquilo tudo foi um plano. A outra mãe só queria prender ela ali, igual fez com outras crianças antes. Sim, outras crianças. Coraline acaba descobrindo um quarto secreto onde aparecem 3 fantasmas de crianças. Eles contam que também foram enganados pela outra mãe, chamada de Beldam. Ela atraía as crianças com coisas legais, fazia tudo parecer um sonho. E quando elas aceitavam ficar, ela costurava botões nos olhos delas, roubava suas almas e deixava os corpos presos para sempre naquele mundo sombrio. As 3 crianças imploram para Coraline ajudar. Dizem que se ela encontrar os olhos delas, eles podem descansar em paz. E também dizem que a outra mãe nunca vai libertar seus pais de verdade. Coraline percebe que agora tem 2 missões: salvar seus pais e libertar as almas das crianças. Ela aceita o desafio. Aí começa um verdadeiro jogo de esconde-esconde bizarro. Coraline anda por todo o outro mundo procurando os olhos dos fantasmas que estão escondidos nos lugares mais malucos. No Teatro das Velhinhas, onde os cachorros fantasiados viraram estátuas esquisitas. No quarto do homem russo do circo, onde os ratos dançantes agora parecem monstros. E no jardim sombrio, que virou uma floresta escura e retorcida. Enquanto isso, a outra mãe vai ficando cada vez mais assustadora. O rosto dela muda. O corpo vira uma mistura de mulher e aranha, com mãos afiadas e movimentos rápidos. Ela persegue Coraline, tenta enganar, finge ser o pai de Coraline, finge ser Wybie. Mas Coraline é esperta. Ela começa a entender como o mundo funciona e como a outra mãe manipula tudo. Num dos momentos mais tensos, Coraline descobre onde os pais estão presos. Dentro de um globo de neve, escondido numa parte escura da casa. Ela precisa ser rápida, porque a outra mãe está ficando impaciente. A cada vez que Coraline diz não para ela, o mundo desmorona mais um pouco. O túnel começa a se fechar, a casa começa a se desmontar. Tudo vai ficando cada vez mais assustador. Mas Coraline não desiste. Ela junta coragem, enfrenta seus medos, engana a outra mãe com inteligência e consegue pegar os 3 olhos dos fantasmas. Depois, enfrenta a Beldam num confronto final dentro daquele quarto escuro, onde a Mulher-Aranha se mostra completamente monstruosa. Coraline consegue pegar o globo de neve com os pais e fugir correndo pelo túnel, enquanto tudo atrás dela desaba. A outra mãe tenta agarrar ela com mãos enormes e afiadas, mas Coraline escapa no último segundo e o túnel se fecha atrás dela. De volta ao mundo real, os pais estão lá, vivos, mas nem se lembram do que aconteceu. Para eles, parece que só estavam fora por alguns minutos. Coraline finge que tá tudo bem, mas sabe que escapou de um pesadelo real. Depois de tudo que aconteceu, Coraline finalmente tá de volta em casa. Os pais dela estão lá, como se nada tivesse rolado. Nem lembram que sumiram. Estão meio gelados, tipo, ah, que bom que você tá bem. E voltam à rotina. Mas Coraline tá com a cabeça a mil. Ela sabe que aquele outro mundo ainda existe, e o pior, sabe que a outra mãe ainda pode tentar voltar. A primeira coisa que ela pensa, preciso esconder a chave, porque se a Beldam pegar essa chave de novo, tudo pode recomeçar. Então Coraline sai para fora de casa à noite, com uma pá na mão, e vai até um canto no jardim. Ela cava um buraco fundo, coloca a chave dentro de um pano e joga lá dentro, bem escondido. Depois, cobre tudo com terra e pedras. Pronto. Agora ninguém mais vai abrir aquela porta maluca. Mas mesmo com tudo isso resolvido, Coraline ainda está se sentindo meio esquisita. Ela não dorme direito, fica sonhando com o outro mundo, com os olhos de botão, com a voz da outra mãe sussurrando. É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Aí, numa dessas noites, ela sonha com os 3 fantasmas de novo. Eles aparecem sorrindo e agradecem. Dizem que agora estão livres, finalmente em paz. Mas avisam, a Beldam tá com raiva e talvez ainda tente se vingar. Coraline acorda com o coração acelerado. Coraline é uma menina curiosa que vive junto com sua família em uma velha mansão. Curiosa, ela vive explorando os lugares escondidos da casa. Nessa busca, ela encontra quartos secretos e lugares que nunca foram vistos por ninguém. Mas algo muito curioso que ela encontra é uma passagem secreta, que está escondida atrás de um móvel.
Ao abrir a pequena passagem, ela nota que existe algo mágico e sobrenatural naquele lugar. Parece um túnel que leva para algum lugar. Ela não resiste e entra no túnel e do outro lado, uma surpresa. Existe uma outra dimensão da sua própria realidade. Nessa realidade, ela, Coraline, é o centro de tudo. No início, ela acha o máximo. Tudo gira ao redor dela, pois agora ela está em um lugar onde todas as suas vontades são satisfeitas. Porém, com o passar do tempo, ela começa a notar coisas estranhas no comportamento das pessoas e dos seres que vivem nessa dimensão. Todos ao seu redor tentam, de uma forma ou de outra, fazê-la ficar no seu mundo. O que a princípio parecia ser algo muito legal, Coraline começa a notar que tudo parece fazer parte de uma grande armadilha. Agora, ela precisa conseguir escapar deste mundo maluco para poder voltar para sua realidade. Uma tarefa que não será nada fácil. Coraline é uma menina super curiosa, daquelas que não consegue ficar parada. Um dia, ela se muda com os pais para uma casa bem estranha, uma mansão antiga chamada Palácio Cor-de-Rosa. Só que essa casa é dividida em partes, então tem outras pessoas morando lá também. Os pais dela são meio desligados, vivem ocupados trabalhando no computador e não dão muita atenção para ela. Coraline vive tentando puxar assunto, mas eles sempre estão ocupados demais. Então o que ela faz? Vai explorar. Ela sai andando por tudo, mesmo com chuva, com lama, com tudo. Conhece um menino chamado Wybie, meio esquisitão, que vive de moto por aí. Ele aparece com uma boneca antiga que, adivinha, é igualzinha a Coraline. Mesmo cabelo, mesma roupa, tudo. Meio bizarro, né? Mas Coraline leva a boneca para casa mesmo assim. Um dia, dentro da casa, ela descobre uma porta estranha na sala. Parece só uma portinha pequena, tampada por papel de parede. Ela corre e chama a mãe para abrir. Quando abrem, surpresa. Atrás da porta não tem nada, só tijolo. Meio decepcionante, mas Coraline é teimosa. E naquela mesma noite acontece algo esquisito. A boneca tá olhando para a porta e, de repente, Coraline acorda e vê um tipo de luz passando por lá. Ela vai espiar e... tcharam! A parede de tijolo sumiu. Agora tem um túnel comprido, colorido, que parece feito de tecido. Coraline entra, claro. Vai engatinhando até sair do outro lado. E aí começa a doideira. Ela tá na mesma casa, mas diferente. Mais bonita, mais viva, mais cheia de cores. E os pais dela estão lá também. Só que com uma diferença bizarra. Tem botões no lugar dos olhos. Mas são super atenciosos, carinhosos, fazem comida deliciosa, brincam com ela, elogiam tudo. Coraline até estranha, mas fica encantada. Eles se chamam Outro Pai e Outra Mãe. E olha, eles tratam ela como uma princesa. A casa é muito mais divertida. Tem brinquedos que se mexem sozinhos. O jardim é igual ao rosto da Coraline, cheio de flores coloridas que voam. Tudo nesse outro mundo parece mágico. O Wybie também aparece, só que ele é mudo e educadíssimo. Coraline adora essa versão dele. E até os vizinhos, os velhinhos excêntricos de baixo e o malabarista russo do andar de cima, são mais legais e têm apresentações incríveis com ratos dançantes e cachorros fantasiados. Quando Coraline volta para o mundo real, tudo parece sem graça. Os pais continuam ocupados, a comida é ruim, tá tudo cinza. Ela sente falta daquele outro lugar. E quando volta a dormir, o túnel aparece de novo. Ela vai e tudo está lá, esperando por ela. A outra mãe faz panquecas com formato de coração, o jardim brilha e eles dizem que adoram ela. Só que aí o clima começa a mudar, bem devagarzinho. A outra mãe fala para Coraline que se quiser ficar lá para sempre, ela só precisa fazer uma coisinha, costurar botões nos olhos. Coraline arregala os olhos na hora. Como assim? Ela percebe que tem algo errado. Assustada, ela foge e tenta voltar. Mas agora não é tão fácil. As coisas começam a ficar sombrias. A casa que era tão divertida começa a parecer uma prisão. Os bichos e brinquedos têm olhares estranhos. Até o outro pai começa a agir esquisito, meio triste, como se estivesse preso ali também. Coraline consegue voltar para o mundo real, mas quando chega, seus pais sumiram. A casa tá vazia, fria, e ela entende. A outra mãe tá jogando sujo, tá tentando forçar ela a voltar. Lembra que os pais da Coraline tinham sumido? Pois é. Ela fica desesperada, procura pela casa toda, liga para a polícia, tenta falar com os vizinhos, mas ninguém ajuda de verdade. E o pior, ninguém acredita nela.
Parece que só ela percebe que tem algo errado, mas Coraline sabe muito bem o que está acontecendo. A outra mãe pegou os pais dela. Então ela toma coragem e decide voltar para o outro mundo para tentar resolver isso. Entra de novo pelo túnel, atravessa aquele caminho esquisito e chega lá. Só que agora as coisas estão bem diferentes. Aquela casa colorida, linda, cheia de vida, sumiu. Agora tudo tá meio apagado, com um clima estranho, assustador. O céu tá cinza, os objetos parecem parados, sem graça. A sensação é de que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer. Ela vai até a casa e encontra a outra mãe esperando com um sorrisão assustador. Só que agora ela não tá mais tentando ser fofa. Ela tá fria, controladora, fala com voz grossa e diz pra Coraline ficar ali pra sempre. Coraline diz que quer os pais de volta, mas a outra mãe só dá risada. A garota começa a entender. Aquilo tudo foi um plano. A outra mãe só queria prender ela ali, igual fez com outras crianças antes. Sim, outras crianças. Coraline acaba descobrindo um quarto secreto onde aparecem 3 fantasmas de crianças. Eles contam que também foram enganados pela outra mãe, chamada de Beldam. Ela atraía as crianças com coisas legais, fazia tudo parecer um sonho. E quando elas aceitavam ficar, ela costurava botões nos olhos delas, roubava suas almas e deixava os corpos presos para sempre naquele mundo sombrio. As 3 crianças imploram para Coraline ajudar. Dizem que se ela encontrar os olhos delas, eles podem descansar em paz. E também dizem que a outra mãe nunca vai libertar seus pais de verdade. Coraline percebe que agora tem 2 missões: salvar seus pais e libertar as almas das crianças. Ela aceita o desafio. Aí começa um verdadeiro jogo de esconde-esconde bizarro. Coraline anda por todo o outro mundo procurando os olhos dos fantasmas que estão escondidos nos lugares mais malucos. No Teatro das Velhinhas, onde os cachorros fantasiados viraram estátuas esquisitas. No quarto do homem russo do circo, onde os ratos dançantes agora parecem monstros. E no jardim sombrio, que virou uma floresta escura e retorcida. Enquanto isso, a outra mãe vai ficando cada vez mais assustadora. O rosto dela muda. O corpo vira uma mistura de mulher e aranha, com mãos afiadas e movimentos rápidos. Ela persegue Coraline, tenta enganar, finge ser o pai de Coraline, finge ser Wybie. Mas Coraline é esperta. Ela começa a entender como o mundo funciona e como a outra mãe manipula tudo. Num dos momentos mais tensos, Coraline descobre onde os pais estão presos. Dentro de um globo de neve, escondido numa parte escura da casa. Ela precisa ser rápida, porque a outra mãe está ficando impaciente. A cada vez que Coraline diz não para ela, o mundo desmorona mais um pouco. O túnel começa a se fechar, a casa começa a se desmontar. Tudo vai ficando cada vez mais assustador. Mas Coraline não desiste. Ela junta coragem, enfrenta seus medos, engana a outra mãe com inteligência e consegue pegar os 3 olhos dos fantasmas. Depois, enfrenta a Beldam num confronto final dentro daquele quarto escuro, onde a Mulher-Aranha se mostra completamente monstruosa. Coraline consegue pegar o globo de neve com os pais e fugir correndo pelo túnel, enquanto tudo atrás dela desaba. A outra mãe tenta agarrar ela com mãos enormes e afiadas, mas Coraline escapa no último segundo e o túnel se fecha atrás dela. De volta ao mundo real, os pais estão lá, vivos, mas nem se lembram do que aconteceu. Para eles, parece que só estavam fora por alguns minutos. Coraline finge que tá tudo bem, mas sabe que escapou de um pesadelo real. Depois de tudo que aconteceu, Coraline finalmente tá de volta em casa. Os pais dela estão lá, como se nada tivesse rolado. Nem lembram que sumiram. Estão meio gelados, tipo, ah, que bom que você tá bem, e voltam à rotina. Mas Coraline tá com a cabeça a mil. Ela sabe que aquele outro mundo ainda existe, e o pior, sabe que a outra mãe ainda pode tentar voltar. A primeira coisa que ela pensa, preciso esconder a chave, porque se a Beldam pegar essa chave de novo, tudo pode recomeçar. Então Coraline sai para fora de casa à noite, com uma pá na mão, e vai até um canto no jardim. Ela cava um buraco fundo, coloca a chave dentro de um pano e joga lá dentro, bem escondido. Depois, cobre tudo com terra e pedras. Pronto. Agora ninguém mais vai abrir aquela porta maluca. Mas mesmo com tudo isso resolvido, Coraline ainda está se sentindo meio esquisita. Ela não dorme direito, fica sonhando com o outro mundo, com os olhos de botão, com a voz da outra mãe sussurrando.
É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Aí, numa dessas noites, ela sonha com os 3 fantasmas de novo. Eles aparecem sorrindo e agradecem. Dizem que agora estão livres, finalmente em paz. Mas avisam, a Beldan tá com raiva e talvez ainda tente se vingar. Coraline acorda com o coração acelerado. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.